Galera, quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo. É vídeo pra caramba nesse dia. Pelo amor de Deus, segunda-feira, maneira cheia de vídeos pra você que tá inscrito no canal. Se não tá, se inscreva aí, botão vermelho aqui embaixo. Deixa o seu like aí, prepara o comentário também, hein? Se tá vendo pelo PlayStation, pelo Xbox, Nintendo Wii, TV Box e etc e tal, entra pelo telefone rapidinho aí, deixa teu comentário, dá uma pausa aí, entra lá, manda o teu avante palestra, ou entra pelo computador aí também, manda o teu avante palestra, teu laptop, etc e tal. Dá aquela pausinha rápida aí. E vamos lá, hein? Você. Depois ele recebe o Fluminense. Eu não sei qual time que o Fluminense vai levar a campo. É um grande debate, inclusive, que se impõe nesse momento. Se o Fluminense manda time titular, se poupa. Seja qual for o Fluminense, o Palmeiras, jogando em casa, buscando título, é favorito. Pode ser 52-48, mas é naturalmente favorito. E também acho que cobrar do Fluminense agora, que o Fluminense tem obrigação de mandar time titular, é você ignorar que ao longo do campeonato, vários times pouparam jogadores no Brasileiro para disputar a Copa. Copa do Brasil, Libertadores. O jogo... Mike, Gustavo e Gomes suspensos. E o Abel. Isso. 2 desfalques e meio. 2. Né? Esse jogo do turno, Fluminense e Palmeiras, o Palmeiras mandou time reserva pro Maracanã. Perdeu 2-1. Vitória do Fluminense. Eu não tenho coragem de cobrar que o Fluminense tenha que se matar no calendário agora, desgastar seus jogadores, porque tem o Mundial lá na frente, que ele tem obrigação de mandar o time titular. Alguém acha que isso é obrigação do Fluminense? Essa obrigação não se impôs em nenhuma rodada do campeonato a nenhum time. A gente vai criar agora essa obrigação. Eu tô perguntando, alguém acha que é obrigação moral do Fluminense mandar Não, o time teria titular? cobrado o São Paulo também na última rodada contra o Flamengo. É? Acho que não existe. O clube já está classificado para jogar a Libertadores do próximo ano, já não vai cair. Aí é o planejamento do clube. Eu não acredito muito nisso, não. Agora, voltando ali para aquele frame ali, Flamengo e Atlético Mineiro na quarta-feira, ou um mata o outro, ou eles morrem sozinhos, morrem assim, entre aspas, né, nessa briga, porque se houver um empate e o Palmeiras vencer... Olha que loucura. Também olha é complicado, loucura. Olha que loucura que a gente pode ter. Eu vou até me levantar, cara, porque olha que loucura a gente pode ter na última rodada. Olha que insanidade a gente pode ter na última rodada. Estou imaginando vários cenários. Cruzeiro vai brigar provavelmente até a última rodada contra o rebaixamento. O Cruzeiro pode ter essa questão de dar o título para o Galo. Pode. Né? Se o Galo derrotar... O Cruzeiro pode estar salvo. Pode estar salvo ou pode precisar vencer. Se o Galo derrotar o Flamengo na quarta-feira, o Galo vai chegar aos 63 pontos, né? Então, assim, pode ser que na última rodada o Cruzeiro esteja diante desse desafio. Vencer o Palmeiras e ajudar o Galo. Para estar diante do desafio de vencer o Palmeiras, vai ter que ter perdido para o Botafogo. Tá? O São Paulo, na última rodada contra o Flamengo, pode se ver numa situação que ele vai ser acusado, entre aspas, de dar o título para o Palmeiras. E na 37ª pega o Galo. Não, calma, olha só, exato. O Internacional, na última rodada, pode ser acusado de, se o Grêmio conseguir uma arrancada, de dar o título para o Grêmio. Né? O Galo não vai sofrer essa acusação. O Fluminense, na última rodada, pode também estar envolvido numa questão semelhante, com o Botafogo ou Flamengo. E o Vasco, na última rodada, pode fazer o mesmo com o Bragantino. Então, assim, na última rodada, a gente vai ter muita discussão sobre time reserva, ajudar rival, não ajudar rival. Tem isso também. Mas voltando às projeções, você considera o Palmeiras favorito nos 3 jogos que restam? Sim, muito. E alguém crava que ele vai ganhar os 3 jogos? Não. Eu também não cravo. Mas as chances aumentaram muito. Aumentaram. Mas, assim, é difícil projetar, vai ganhar os 3 jogos, né? Não, mas é a história do favoritômetro, né? Se você fizer um balanço, quem hoje... Favorito nos 3 jogos. Principalmente porque o Flamengo tem um problema seríssimo. Ele é o pior saldo de gols dos 4 que estão na rodada do título. O Flamengo tem uma diferença de 9 para o Palmeiras, uma diferença de 2 ou 3 para o Atlético Mineiro. Tanto que se o Atlético venceu o Flamengo na próxima rodada, e a diferença agora é de 3 pontos, ele iguala em pontuação e passa no saldo de gols. Então, o Flamengo é pouco competitivo se ele chegar empatado com alguém, ele depende de tropeço. Então, pelo que eu entendi, a gente considera que o campeonato está encaminhado nesse momento para o Palmeiras, porque não acreditamos que o Palmeiras tenha muita chance de perder pontos. No que diz a razão nesse momento. Sim, a razão, a idiotice da objetividade recomenda que você ache que o Palmeiras nesse momento é o favorito. O Flamengo vai ter um confronto direto, quarta-feira. Que jogo no Maracanã. Nossa. Que jogo, hein? Que jogo. O melhor time do retorno, que é o Galo. Aí o Cuiabá em casa, visitante enjoado, que é o Cuiabá, né? Jogando levinho, solto, sem pressão. Não acho que é um jogo tão simples.
E na última rodada, o São Paulo fora. A gente sabe como times que entram em campo sem pretensão podem complicar a vida de times que estão tensos, né? A gente tem esse histórico no futebol brasileiro. Botafogo vai encarar o Curitiba sem torcida nesse meio de semana. Depois vai receber o Cruzeiro e vai visitar o Inter na última rodada. O Galo vai enfrentar o Flamengo, vai receber o São Paulo. O São Paulo está no caminho de muita gente aí. E na última rodada o Bahia fora. Pode ser o Bahia jogando a vida. O Grêmio, já mais distante, tentando uma reação. Pega o Goiás em casa, o Vasco em casa, Fluminense fora. Tá muito difícil para o Grêmio, né? Grêmio e Bragantino, mas eles ainda têm chance matemática. Mas é favorito nas 3, né? O Grêmio, você acha favorito nas 3? Sim, é o natural, né? Apesar da luta de Vasco, de Goiás, em tese... É que ele era favorito contra o Corinthians. Sim. E com um jogador a mais não deu uma finalização. Não, o Grêmio Uma vitória contra o Botafogo. Contra o O Grêmio não no joga centenário. bem, é uma coisa que a gente já discutiu aqui várias vezes, com todos os méritos a algumas coisas que o Renato faz. O Grêmio tem muita dificuldade de organização. E o Bragantino, que no meio da semana, quando terminou o primeiro tempo contra o Flamengo, quem não falou, caramba, o Bragantino pode ser campeão jogando assim, dominando o Flamengo no primeiro tempo, mas perdeu de novo para o Inter e se viu agora distante. Vai encarar o Fortaleza, o Coritiba e o Vasco. Esses são os times do G6, não só por briga pelo título, mas também por vaga direta na Libertadores, né? Essa é duríssima. E esse G6 não muda, né? Depois vem o Fluminense, o Atlético Paranaense tão longe. Acho que o G6 também é esse aí. Está formado. Aliás, Flamengo e Galo no Maracanã são os melhores times do retorno. Se o Flamengo ganhar, ele passa o Galo no retorno. O aproveitamento do Galo no retorno é de 69%. Ele é o melhor time do retorno. Mas se o Flamengo ganhar o jogo, Flamengo, passa a ser o melhor time do retorno. E o Palmeiras faz um retorno muito parecido com o do primeiro, né? O Palmeiras não oscilou muito no campeonato, né? O Palmeiras prima pela regularidade, né? Teve aquela série de 4 Ele é derrotas. o mais regular de todos, né? Teve aquele período ali, coincidiu com a eliminação da Libertadores ali um pouco, e rapidamente o Abel botou o time nos trilhos. O Flamengo também teve sequências de 3 derrotas seguidas em 2 ocasiões. E o Botafogo faz um segundo turno vexame. Né? Um segundo turno vexame. Notem que ele tem um jogo a mais do que o Cruzeiro e 2 pontos a menos. O Botafogo só pontuou mais do que o América e o Goiás no retorno. E o Goiás pode passar também. Sim, o Botafogo pode terminar na vice-lanterna do retorno, caso o Goiás vença o jogo hoje. E mesmo essas sequências de derrotas de Flamengo e Palmeiras se deram no meio, ou logo depois, ou logo antes, de outras distrações, que era Copa Libertadores e tal. O Botafogo não. O Botafogo afundou quando só estava preocupado com o Campeonato Brasileiro. Cara, assim, é o que você falou, assim, parece que você está diante de um acidente, pô, não quero mais ver, Não quer ver, assim. Não quero ficar vendo isso, assim, é um sofrimento, assim, né, cara? É porque o Botafogo não é... Isso não define o Botafogo, isso define o momento do Botafogo. Em várias equipes a gente já viu, o Grafa já deve ter visto muito isso dentro de campo, né? Tem time que toma gol antes de a bola entrar, né? O Botafogo te dá essa sensação, assim, de que ele vai tomar aquele gol, de que alguma coisa vai acontecer. O Botafogo tem medo de ganhar. O Palmeiras é o contrário, o Palmeiras faz gol antes da bola entrar. Você percebe, Boa assim, analogia. O gol vai você sair daqui a percebe pouco, que o gol vai sair. Você sente o ambiente, você consegue sentir o gol antes. Um filme que você já viu, já sabe como é, né? Bom, você estava no Newton Santos, Mas ontem no Newton Santos eu não estava sentindo isso, porque o Santos não levava perigo. O Santos não tinha conseguido finalizar, não conseguia chegar, não conseguia levar perigo ao gol do PR. O PR não fez nenhuma defesa no jogo, foi um chute de fora da área. Então, eu estava com essa sensação que o Botafogo não iria tomar o gol, porque o Santos não estava jogando. Brasileiro Série A, olha a classificação. O rei dos memes. O Palmeiras, ele não se livra. Ele não consegue, ele não se segura. É o Deus rei. do céu, meu. É o rei. Atenção, pô, 3 dias fora já desregula esse negócio todo aqui, né? Meu Deus do céu. Palmeiras e Flamengo, 63 pontos, 18 vitórias. O Botafogo tem 62 pontos, também 18 vitórias. Tá todo mundo igual ali no número de vitórias. O saldo do Palmeiras é enorme, tem 26. O Flamengo tem 17. São 9 gols de diferença, 9 de saldo de diferença o Palmeiras. O Botafogo tem um saldo muito bom, mas tem um ponto a menos, 23. O Atlético Mineiro, que tem 60 e enfrenta o Flamengo no meio de semana... O Galo aí, hein? O Galo tem uma vitória a menos, ele já perde nesse saldo. Mas, se ele vence o Flamengo, ele já vai a 18... E ele tem mais saldo que o Flamengo. E ele tem mais saldo que o Flamengo. Ele já passa o Flamengo. A questão é, conseguirá o Galo
colar no Palmeiras, ultrapassar o Palmeiras em saldo, de repente, até em pontuação, são 3 rodadas, mas o Galo tá na briga. E ali, como eu falei, Grêmio e Bragantino, o G6 já tá definido, né, meu povo? O G6 já tá resolvido, né? Tem que definir o G4 ali, como é que vai ser, se o Grêmio vai entrar, se o Bragantino vai entrar, se vai sair o Galo, se vai sair o Botafogo, enfim. Mas os representantes do Brasil na Libertadores do ano que vem já estão definidos. E ainda né? tem São Paulo e Fluminense. E ainda tem o São Paulo e Fluminense. São Paulo pela Copa do Brasil, Fluminense pela Libertadores. Bubu, você que passou aqui 35 rodadas, né? Uma hora era o Flamengo, outra hora era o Palmeiras, agora o Botafogo. Bubu, agora é talismã de Agora não quem? foi A não gente sei quer saber. quem, agora é aqui, lá e acolá. Faltando 3 rodadas, eu quero saber, já era pro Botafogo? O Atlético tá na briga mesmo? O Palmeiras já é campeão? Você andou falando por esses dias que o Palmeiras já tinha levado o título, né? E aí, como é que faz? Boa tarde, William. Boa tarde, Eduardo de Menezes. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Pedro, fã de esporte. Eu não estou com os pés no chão, se vocês perceberam, parece que eu estou num chapeleiro, naquele chapéu mexicano, né? É verdade. Eu não sei o que você com a cadeira, que a cadeira... É o teleférico. Não, a cadeira, chapéu, lá, eu não tenho onde botar o chapéu pé. mexicano. Então, lá. Agora gira Lá, ele que nem o chapéu mexicano pra ele viver a emoção do chapéu mexicano. Meu pé... Vai, peão da casa própria. Então, ó, tá vendo? Ó? Então vai ficar assim, ó. Quem tá em casa vai ficar vendo meus pés balançando ali, tipo no chapéu mexicano. Dito isso... Isso dito, né? Esse preâmbulo, né? O introito, né? Isso. É o seguinte, eu reafirmo o que eu disse. O Palmeiras é campeão brasileiro. Ixi, Maria, aí o seu primo... Aí vão dizer que eu sou o talismã alvinegro, Deus alguém vai falar que eu sou o talismã da alvinegro, o Olhando talismã pra câmera, da mais nação. convicção, quem é? Não, com muita convicção. Aliás, eu convido o fã de esporte a acessar o blog da ESPN, o meu blog na ESPN, no site Se da inscreva. ESPN, que eu escrevo ali e tal. E eu dou todos os detalhes sobre isso. Você quer que eu dê os detalhes rapidamente aqui? Puro obséquio. Então isso já é algo previamente Corta estabelecido. isso aí, Então, por William, exemplo, a culpa também é tua, olha, viu? o Palmeiras, Direito de falar, ele tá neste sendo pago pra momento, isso. ele é o líder no saldo de gols. Isso. A diferença é de 9 gols. Você citou o 5-0, ajudou? São Paulo. O Pra Flamengo caramba. tomou 4-0 do Bragantino. A diferença tá aí, esses 9 gols tá aí, Gol. né? Então é o seguinte, Ele vai dizer que é o São na Paulo. próxima rodada o Palmeiras recebe o América Mineiro, enquanto o Flamengo vai jogar com o Galo. Isso. O Palmeiras, a tendência é que aumente o saldo, que os dois vençam. Até acho que os dois vão vencer. O Palmeiras só vai ampliar essa vantagem no saldo. Vai ficar impossível do Flamengo ganhar o campeonato no saldo de gols. Então resta ao Flamengo e aos outros, mas especialmente ao Flamengo, secar o Palmeiras. Precisa tropeçar. Então, contra o América, já rebaixado, dificilmente o Palmeiras vai perder pontos. Aí depois ele faz um outro jogo em casa que já foi levado para o Allianz Parque. Não seria no Allianz Parque. O Palmeiras já vislumbrando, o Abel já falou lá, precisa jogar em casa mesmo, né, Tá Barueri. certo. O Allianz Parque é a casa do Vai Palmeiras. levar Palmeiras e Fluminense. Aí o Fluminense já pensando no Mundial, desmobilizado. E você acha que o Fluminense vai se matar em São Paulo para complicar pro Palmeiras, para dar o título pro Flamengo? Mas o Fluminense não vai. precisa jogar também, rodar o time. Não, o Fluminense não precisa. Então, assim, o Fluminense não vai se matar para ganhar do Palmeiras para dar o título pro maior rival. Não vai. Entendeu? Tô dizendo que o Fluminense vai entregar. Olha o GC que tem aí com você Então, assim, enfrentando e o torcedor do Flamengo sabe disso, não vai ficar mas joga contando pra lá, que não o debate Fluminense não. vai lá, vai se matar, vai agora sim, agora sim. Joga pra mim. Aqui é assim, cara, eu chamo a responsabilidade. Vamos lá. Aliás, eu posso soltar esse botão aqui também, não pode? Por favor, agora tá melhor. Agora tá Você que é tão carioca, não tava legal isso. muito estranho. Agora tá mais soltinho. Aí é o seguinte, Bubu solto com então confiança é um Palmeiras perigo. vai fazer saldo no América, depois ele vai pegar esse Fluminense, que vai estar bem meia boquinha, em casa no Allianz Parque. E aí o último jogo, todos os postulantes ao título decidem fora de casa. O Palmeiras decide fora de casa em campo neutro, porque o Cruzeiro não vai ter torcida. Ele pega um Cruzeiro que pode já estar rebaixado, que pode já estar salvo, e independentemente disso, o Cruzeiro hoje tem um time limitado e que vai jogar sem torcida. Então, tudo conspira a favor do Palmeiras, que é o time mais forte desse país mentalmente. Então, se tem um time que você já te fala, pô, esse time vai fraquejar, não é o Palmeiras. Você pode até falar outro, não sei o quê. O Palmeiras, na hora que precisa dar uma resposta, com o Abel, ontem mais uma vez, com um jogador a menos, contra o Fortaleza, sendo apertado, sufocado, ele tira da cartola 2 gols, né? Porque ele ficou 2 vezes atrás no placar e conseguiu o empate. Então, é um time que tem resiliência. E esse campeonato é o campeonato que estão falando, não, é um campeonato maluco. Primeiro, não tem nada de maluco, o campeonato é previsível.
Os 2 primeiros colocados, pega a tabela aí, Palmeiras e Flamengo. Os 2 favoritos, os 2 endinheirados, vai terminar campeão e vice. E eu já falei semana passada. O campeonato é maluco. O jeito que essa história foi contada foi maluco. Foi o Botafogo. É isso. O maluco foi o Botafogo. É a maior pipocada da história. Mas olha, o Galo, que estava sendo dado como morto, até perto da zona do rebaixamento, depois da eliminação para o Libertadores, onde está? Então, mas assim, o Galo não vai ser campeão? Então assim, não sei. Não, tá 3 pontos. Eu sei. Tá 3 pontos. Eu sei, vindo do futuro eu sei. Tá 3 pontos. O Galo ainda precisa de 2 tropeços do Palmeiras. Um só não basta. Então, eu tracei o cenário aqui. Secar o Palmeiras a essa altura, nessas 3 rodadas, é algo muito difícil. Eu sei que tem muita gente que vai secar o Palmeiras aí. Cara, você vai ter que fazer muita reza, mandinga, promessa, entendeu? Porque, entendeu? Já era. Essa é a realidade. Então, e o Galo, além disso, tem uma tabela difícil, né? O Galo pega o Flamengo fora, ele tem que ganhar do Flamengo. É o jogo que vale a liderança do retorno. O Galo é o líder do segundo turno, você acha que o Flamengo é o São Paulo é difícil pro Flamengo? Não, São Paulo complica. Não é um time fácil. Mas o São Paulo não ganha de ninguém fora de casa. Vai ganhar na última do Flamengo? Não, mas não precisa ganhar. Do Galo, desculpa. O Galo do Galo que é pode não, empatar. na tua teoria lá do Fluminense, São Paulo também não vai vender dificuldade. Exatamente. Já morreu, já foi. Já tá Então, de férias. já não tem mais nada a ver com o campeonato. Tudo contribui para o sossegado. Palmeiras. Se São Paulo... Vai que o São Paulo complica pro Galo, pro Flamengo, quem vai lucrar com isso? O Palmeiras. Então, assim... Qualquer coisa que você faz ali é favorável ao Palmeiras, entendeu? E aí eu vou lembrar, eu já vou antecipar aqui, que é um tema que eu não sei se as pessoas vão esquecer, mas eu tenho memória, entendeu? Isso é bom. Auxiliar do Abel, João Martins, disse nesse campeonato após 2-2 com o Furacão, que tem um sistema para não deixar o Palmeiras ser campeão brasileiro, de novo. Tá. Né? Então, que já estou falando que o Palmeiras vai ser campeão, o que ele vai falar depois? Ele vai pedir desculpa, olha, realmente eu me expressei mal, não tem um sistema, ou então o Palmeiras é tão poderoso que venceu até o sistema, todo mundo não queria e mesmo assim conseguiu. Eu fico com a segunda opção. Com a segunda opção? Provavelmente será a Ele vai falar assim? Porque aquela história lá do meio do campeonato, quando ele já tinha largado o campeonato, ele meio que colocou em xeque a lisura da disputa, tá tudo armado contra o Palmeiras, é todo mundo contra a gente. O Botafogo também depois entrou nessa onda, né? Então, aí, Botafogo não saiu dessa onda ainda. Eu quero ver, né, alguém tirar o título do Palmeiras e considerando o Palmeiras campeão, quero ver o João Martins falar sobre o sistema desse campeonato, como é que foi o sistema todo. Muito bem. Eu acho extremamente difícil tirar esse título do Palmeiras. E sobre o João Martins, estou com você. Eu quero ver ele falar. Deviam perguntar para ele. Peraí, João Martins, e aí, e o esquema? O sistema. Não funcionou o sistema, né? Por que será? E aí acho que é isso, vai ficar com a segunda opção. Acabou pro Botafogo? A gente tá falando do Palmeiras, vai o Galo comemorar? chegou, o Flamengo, vai comemorar com o seu Rio Branco? Olha, tá gravado, hein? Não adianta você se omitir agora, porque nós... Olha, vocês estão pressionando o Edu, hein? Tem um rapaz chamado Galindo. Isso, ele gravou. Grava tudo aqui nos Ele gravou. Infelizmente, tá gravado, hein? Será desligado, né? Será desligado hoje. Mas o fato é que, depois da fala do Bubu, eu fico deve aqui... seu sorriso, Edu? A alegria de estar aqui. Esse é o primeiro ponto. A alegria de estar aqui na ponta da tabela? De estar aqui com no você. F90. Entendi. O que é isso aí? Depois dessa fala... Quadradinho. Isso aqui é um celular. Edu, você que vem de carisma, chama o vídeo, a gente não chamou o vídeo. Depois dessa fala toda do Bubu, mas a gente pode falar das séries do Star Plus, porque acho que já acabou então, né? Por quê? O campeonato. Porque ele já falou que já é campeão. Você tem pra não ver mais o campeonato? Eu sou o comentarista que não tem os pés no chão. O senhor já falou que era o talismã do Botafogo. O que aconteceu com o Botafogo? Alvinegro. O que aconteceu com o Botafogo? Talismã alvinegro. Aí ele foi talismã da nação. São Paulo, advogado de São Paulo. Você tá na ordem errada. Eu comecei talismã da nação. São Paulo. Aí virei talismã alvinegro, salvei o Corinthians, Quando o ele Vasco deixou e de ser o talismã da nação... Salvou quem? Aí o Flamengo melhorou. Corinthians, Santos e Vasco. Quando ele deixou de ser talismã da nação, o Flamengo agora 63 Agora como no ele Palmeiras. quer se bandear para o lado do Palmeiras. Né? Se fosse o meu time, o Rio Branco, Então, minha ficaria apelidão bem agora é bravo de talismã alviverde, né? Ficaria bem bravo Embora eu acho contigo. que o Goiás vai cair. Mas E a pro nova camisa Botafogo, verde, William, respondendo sua pergunta... Você tá enrolando muito, acabou já pro Botafogo? acabou. Sabe por quê? Então o Botafogo tá sossegado, Pra mim, tá tudo bem, Botafogo acabou, não tem mais nada pra perdeu brigar. o título em alguns pontos cruciais desse campeonato, mas quando acaba uma partida, como a de ontem, onde você poderia ter fechado a casinha, podia matar o jogo, você toma um empate numa jogada ensaiada com o seu time totalmente perdido emocionalmente, acaba o jogo, você viu o semblante dos caras? Sim. A impressão que eu tinha é que o Botafogo tava no lugar do Goiás, que não dá pra confirmar se vai cair, vai pra Série B ou pra Série A. Psicologicamente, o Botafogo está sendo goleado. Talvez ele não vai pro nesse G4. campeonato. E tem chance. É verdade, tem Tem chance. chance, uma chance enorme considerável. disso acontecer. O Botafogo é um time no divã.
e até agora não terminou a terapia dele, não entendeu para onde vai. E isso vai complicar o Botafogo. Hein? Você acha que é mais provável o Botafogo ficar fora do G4 do que ser campeão? Muito mais. Muito mais. Chance do Botafogo. Eu que já falei aqui, posso virar meme, que se alguém for lá resgatar, que eu falei que o Botafogo já era é um meme brasileiro. normalmente. Ambulante, né? Mais ou menos. E aí o fato do Botafogo, eu já tinha falado, o Botafogo é campeão e tal, mas o Botafogo que perde 13 pontos em um mês, dos últimos 24 pontos, o Marcel tem um levantamento aí, acho que são 4, no segundo turno, 4 de 24. No segundo turno, o Botafogo é o antepenúltimo. Isso. E se o Goiás ganhar hoje, ele cai para penúltimo. E aí não adianta. Eu até acho interessante as falas dos treinadores. A gente, aqui durante as falas, nós estamos comentando, né? O Abel, me chamaram de ruim. Ninguém falou que ele era ruim, em nenhum momento. Mas aí você joga o caminho toda pra lá. a pressão foi pra cima da Leila e tal. Você joga o caminho pra lá. Ninguém falou pro Tite. E ninguém falou que a gente criticou, a gente achava, alguns de nós, achávamos que no jogo contra o Boca, a forma como atuou o segundo tempo podia ter começado daquele jeito. Isso é uma discordância. E é absolutamente normal. Tem gente que acha isso, tem gente que acha que não. Ok, discordância. Agora, dizer que ele era ruim... E o Tite fala... Eu adoro o Tite, mas o Tite falou que não tá vendo a tabela, ele tá no protetor de tela. Você tá de brincadeira, Tite. Tá no protetor de tela. Eu não sei a pontuação. Por isso que Lugano falou certa vez que o Tite é um encantador de serpentes. Mas ele é maravilhoso, não é? Pedro, ele tá querendo atingir o Tite. Encantador de serpentes. Ele falou no camarim que o Flamengo tá perdendo a chance de matar o campeonato por pontos. O pessoal agora tá exaltando o Tite como o Tite é o salvador. Mas ele que melhorou o time. Cara, bicho, o melhor momento do Flamengo na temporada são os 9 jogos com o Tite. O Flamengo perdeu do Grêmio sem o Soares. Com o Tite, o Flamengo conseguiu perder do Santos. O que o São Paulo fez? Conseguiu perder do Santos sem o Marcos Leonardo. Ele conseguiu... Esse Tite é ruim, manda embora. Hein? Esse Tite é ruim. Ele Manda embora. O Fluminense empatou com o Fluminense de ressaca da Libertadores. Fusão da ressaca da Libertadores. Ele conseguiu perder 2 pontos dando a vida pra tirar o título do Flamengo. E pra muita gente que eu também falei que eu tenho memória, eu não esqueço, né? E no jogo contra o Corinthians em Itaquera, ele não... vou assumir depois. Deixa eu te falar uma coisa. E ali o Flamengo perdeu 2 pontos. O Abel também perdeu pro Santos. Esse Santos que você tá falando, genial, o Flamengo teria mais 3, 6... 8, e se ele fosse corajoso, 10 pontos a mais. Já era ele campeão. Ele não é genial nem corajoso. O time melhorou. Se ele vencesse, todos os jogos, 9 jogos, e mais o do Corinthians que ele não foi, o Flamengo já era campeão, matematicamente. Então, pra provocar. O que tá prejudicando? Cara, é matemática. O que eu tô falando é verdade. Provocação. Não, aqui o Tite tem, né, muitos caras ali que gostam dele. Como é que é? O titizistas, né? Eu sou titizista. Tem um monte de titizista. Ele falou, ele admitiu que é um titizista. Titista? Tá cheio de titista. Pô, peraí, o Tite chegou, ele tem 9 jogos. Ele ganhou 6. Aliás, ele chegou mentindo. Ele falou, né? Pode me chamar de mentiroso? Pode. O Tite é ruim, e agora ele continua, eu não vou falar que é uma mentira, né? Mas ninguém tá caindo nessa lorota de que ele não tá ligado na tabela, quanto é que estão os pontos, o que precisa, o que não precisa. Cara, ele não nasceu ontem, não chegou agora no futebol, né? Então tá, vamos falar de trabalho, tá? Concordo contigo. Ele falou uma coisa e fez outra. Perfeito, concordo contigo. Não dá pra esquecer isso aí. Ok. Aliás, o Duílio não esqueceu isso também, né? Citou naquela coletiva malfadada também do Duílio. Não sei qual coletiva foi pior, do Duílio ou da Leila. Mas, enfim. Aí o Tite vem. 9 jogos. 6 vitórias. Empatou com o Fluminense. Não vem me dizer que Fluminense, com cabeça na livre... É Fla-Flu, amigão. Não, Fla-Flu tava de ressaca. É Fluminense de ressaca. Fla-Flu. Aí, ok, tem a derrota pro Grêmio, tem a derrota pro Santos. Tem a derrota, é verdade. Mas tem a derrota pro Flamengo, pro Grêmio, e tem a derrota pro Santos, que era bem comecinho ali do trabalho dele. Aí a gente tá vendo o Flamengo jogar. O Flamengo parou de ser aquele time que você não sabe qual é a escalação do jogo seguinte, que o Sampaoli fez 390 escalações em 50 jogos. O time não tinha um padrão, você não sabia quem entrava, por que entrava, o que estava fazendo, por que depois saía, por que mexia durante o jogo e tal. Uma bagunça, uma baderna. Sim. O Tite chegou, ele dá um padrão para a equipe, o time passa a tomar muito menos gols do que tomava. O número de gols do Flamengo hoje tem a ver com os jogos do Flamengo e do Grêmio e do Santos. O Cebolinha começa a jogar como nunca jogou no Flamengo. Não, eu tô analisando aqui as possibilidades. O Pedro resgatado. Não, só tô falando assim. Ele deixa alguns caras pesados no banco. E o clima, ninguém tá aqui, a gente tá falando no Penulinha. Everton. Ninguém tá... porque o Everton Ribeiro. Porque o Gabigol. Tá tudo em paz lá, tá, pelo menos nesse momento. Tá tudo em paz lá. O famoso pacificou. Pacificou o território.
E o Flamengo, que chegou... A gente fala da diferença de 13 pontos, a diferença pro Flamengo, se eu não me engano, chegou a estar 15. 16, um negócio assim. De repente o Flamengo tá lá, pum, 63 com o Palmeiras, estão os dois colados e o Flamengo está brigando pelo título. O Tite chegou falando do G4, hoje é um Flamengo que está brigando pelo título, está com a mesma pontuação. Então, assim, é um trabalho de 9 jogos, tá? Eu não sou um titista e tal, mas vamos analisar. É um trabalho de 9 jogos que mostra a melhor versão do Flamengo no ano inteiro. No ano inteiro. É a melhor versão do Flamengo o ano inteiro. Em pouco tempo, ele conseguiu fazer o que Vitor Pereira não conseguiu, o que Sampaoli não conseguiu. O que vai ser pra frente, eu não sei. Mas nesse momento, é o melhor recorte do Flamengo no ano. É justamente esse momento. Nada se compara. Pedro, você estava anotando aí um monte de coisa. Eu estou anotando as possibilidades de treinador pro Flamengo ano que vem. Dessa iminente queda do Tite, né? Segundo o Tite tem que ir embora. É o seguinte, por exemplo, tem pessoas que falam mal do Filipão, estão ultrapassado, acabado, não dá pra falar. Esse aí também merece ser falado bem. Se o Filipão ganhar do Tite, eu quero ver depois chegar depois e falar assim, o super Tite, o mágico Tite, o fabuloso Tite perdeu do Filipão, que é o líder do segundo turno, e eu não vejo ninguém falar assim. Bom lembrar do Filipão, você faz bem lembrar. Era ultrapassado, levou o Furacão outro dia pra final da Libertadores. Foi campeão brasileiro com o Palmeiras com time reserva. Né? 2018. E aí parece que o Tite é um mágico, é um santo, é um profeta, é um pastor, né? Aleluia, Tite, não sei o quê. E o Filipão é uma porcaria, não tá entendendo? Só tô falando o seguinte. Vai ter campanha do segundo turno, Eu até Filipão. acho que o Flamengo joga em casa e é favorito contra o Galo. Né? Mas é um jogo muito especial pela rivalidade histórica entre os clubes e tal. Os dois não se gostam. Fala muito, né? Meteu um fala muito ali, o Tite no Filipão. Então, mas assim, aí eu quero ver, vai falando, isso é o Filipão, não sei o quê, babá. Eu não vou. Acho que vai dividir a tela. Vai me alongar e falar o que eu acho de trabalho. Eu vou usar um argumento que você utilizou. Pode usar. Exato. Música, maestro! Vamos ver. Usa aí, vai. Eu entro dentro da sua mente que você usa meus argumentos, cara. Normalmente é assim, pode ir lá. Rapaz, que isso, hein? Ela voltou o caderninho, ó. Isso, o Bubu falou lá. Peraí. Olha, dia 2 o Bubu falou isso, dia 3 o Bubu falou. Eu quero só ver os argumentos do Pedro Ivo, hein? Ele tem vários argumentos ali. Deixa aqui. Ó, Isso aqui o Willian sabe, isso aqui é uma colinha maravilhosa de ontem. Me ajudou pra caramba. Minha colinha, pô. Minha colinha é boa. Calma, gente, calma. Tem dois papéis ali, ó. O outro é o cachorro. Bubu. Calma aí que vai chegar. Calma, Isso aqui é minha colinha de final do campeonato, não sei se tá dando pra ver. Olha lá. Aí, ó, Aqui, ó, saldo de gol, pontuação, vitória. Como é que é? Cabeça fria, próximos coração quente, jogos. lá. Cabeça Porque fria, a gente coração trabalha quente. com isso, né? A gente tem que falar. Informação. Eu vou utilizar o mesmo argumento do Bubu, Por favor. porque o debate é sobre treinadores. Então, ô Bubu, você falou que o trabalho do Tite era ruim, porque ele perdeu aqui, perdeu acolá, dentro do brasileiro não sei o quê, então o Flamengo só não tá melhor por conta do Tite. Isso. Esse Filipão aí que você tá defendendo é aquele que ficou 7 jogos sem vencer no brasileiro, né? Acho que foram 9, né? 7 no brasileiro, no brasileiro. Então, o Galo não tá mais na frente também por causa do Filipão. Então, o que vale pra um tem que valer pra outro. Agora, bom argumento, bom argumento. Quando a coisa vira ali, o Bueno, desde que o Tite chegou, ele tá oriçado, não pode elogiar o Tite, não pode falar que o trabalho é bom. Quem gosta do Tite é isso, é aquilo. Então, olha, E aí o Tite perde, aí tem passador de pano, e passa o pano no Tite, dá aquela lustrada. Tem um paninho aí pra passar? Não, parece ter um paninho aí pra dar uma passada no Tite. Ele perdeu 2 Copas do Mundo, mas o trabalho dele é muito bom. E aí... Você não tá deixando eu terminar de falar. Desculpa, mas faz parte do embate. Assim, quando você vier pro argumento dos 7 jogos, você me corta. Se você for fazer piada, você espera. Não, mas eu tô fazendo piada aqui pra fazer isso. Ele falou que o problema são os pontos perdidos dentro do brasileiro. Faz a encarada aí, o Flamengo não tá mais à frente por conta dos pontos perdidos do Tite. Verdade, é fato. O Galo ficou 7 jogos sem vencer, Bubu. Como é que o Filipão pode ser tão fenomenal? O Galo... E o Filipão é ultrapassado. É ultrapassado. Por quê? Por causa da idade? Não, até porque o Tite tem mais de 60, não tem a ver com a idade. Então, como é que o cara ultrapassado é campeão brasileiro com o Palmeiras com time reserva, ele vai pra final da Libertadores com o Atlético? Como que ele tá brigando pelo título matematicamente ainda? É o líder do retorno? Se você quer falar de briga, o Flamengo tem mais pontos que o Atlético. E o Flamengo, sem fazer nada, resolveu trabalhar só no terço final do campeonato, os 12 jogos do Tite. O problema é, não gostar do Tite... As pessoas acham que indiretamente tem a ver com pegar que o Filipão é muito bom e o Tite não é. Se você pegar. Ele é ultrapassado. Eu acho o Filipão ultrapassado. Filipão é um cara que no início do final do ano passado estava cansado, não queria mais treinar, então ele admitiu pra gente que a época dele tinha passado.
Aí esse ano ele é chamado para um Galo. Não, o Filipão vai chegar aqui para o Galo porque ele é especialista, motivador para o mata-mata, ele precisa salvar o mata-mata. Então ele tirou aqui E não deu certo. caiu para lá. E quando ele chegou, que ele perdeu aqui o mata-mata, ele ficou 7 jogos sem ganhar no Brasileiro. Então, dentro da sua leitura de que o Flamengo não é mais dentro do Brasileiro pelo trabalho ruim do Tite, né? Porque perdeu pro Grêmio sem o Soares. Porque não quis jogar contra o Corinthians. O que você me disse sobre o Filipão que ficou 7 jogos sem vencer? A mesma coisa do Tite. Não, você acabou de falar, não. Você falou Só que que não. eu não vou Você colocar falou o outra Tite no coisa. pedestal Não, e você falou colocar outra coisa. o Filipão, sendo que os números, o Galo é o líder O do Tite- retorno. Ô, Nesse Bueno, você campeonato não pode- brasileiro, pra mim, você não pode dizer pra mim o que o Filipão Tite- não faz um campeonato Não, pior do que o dentro Tite. das suas palavras, dentro das suas palavras, o Tite não faz um bom trabalho. O que ele tem é só defensores. O cara Ele simplesmente tem o deixou- melhor elenco da América do Sul. Ele Ele tem ganhar um do bom América, o Flamengo O ganhar elenco do América Galo é não bem é bom mais do também. que obrigação. Bueno, mas aí, O mas elenco aí a do gente Galo cai, é muito bom mas aí a também, gente cai no Bruno. debate de sempre, sabe por quê? O Vitor Pereira tinha o melhor elenco da América do Sul. bom, O São Paulo tinha Problema o melhor dos elenco da outros. América do Sul. Problema o dos Paulo outros. Souza tinha o melhor elenco da América do Pois Sul. é. O Domi tinha o melhor elenco da América do Sul. Aí quando o Tite chega e faz um bom trabalho, mas aí é fácil também. É igual aquele papo do Renato Gaúcho com, mas aí tem 200 milhões. O Renato foi lá com esse elenco e flopou, e errou, e perdeu. O fato é o Então, seguinte, assim, eu acho que o eu não entendo a Flamengo vai dificuldade. terminar o campeonato se Elogiar ganhar o todos Tite os cai no jogos com braço. 72 pontos. Eu queria entender o que o Claro Tite fez que com as pessoas. a culpa pelos 72 pontos e o iminente vice-campeonato do Flamengo não é culpa do Tite, Mas mas o passa que por que o ele. Tite- Ele mas tá o que que o ele tá Tite no fez com no as processo. pessoas? Ele poderia ter feito melhor. O que que o Tite fez Pra pras ser campeão, pessoas? ele precisava ter um aproveitamento melhor, precisava ter entregado mais coisas. E pra mim, ele deixou a desejar. Em pelo menos em 3 jogos, ele deixou a desejar. Os 3 que ele não venceu. O Flamengo é um time que não defendia. O Flamengo hoje é um time sólido, toma menos gols. Melhorou defensivamente. Porra, o Pedro queria um Pedro pela porta dos fundos da Gávea. O Pedro hoje faz gol. O Pedro até no meio de semana, quando muita gente que ele achou que ele não foi bem, muito bem fora da área, jogando sem bola. Fez 16 gols e O tomou Tite, 6. o Tite chegou e teve uma coragem que muita gente não teve, que é simplesmente acabar com esse debate de Gabriel, Everton Ribeiro, porque o time para ele precisa ter 2 caras ali com um pouco mais de saúde e recomposição. O Luiz e Cebolinha. Ontem até trocou o Luiz pelo Bruno, em coisa que pouca gente fez. Então, assim, olha o volume de coisas que ele consegue fazer em 9 jogos. Nem que já jogou pela direita na Europa. Eles falam que é a pra primeira vez, não, sentar na Europa aqui, ele jogou já. Para sentar aqui, para virar e falar, não, o Tite, o Flamengo só não é melhor por causa do Tite. Chegar lá e fazer mais com o time que ele tem. Todo mundo teve esse time na mão e ninguém fez nada. Então, Aí o ele Tite poderia ter conseguiu. feito mais. Tudo bem, mas o Tite conseguiu em 9 jogos recolocar o Flamengo na disputa, muito pelo que o Botafogo deixou de fazer no Brasileiro. Pô, aí por que cai um braço falar que o trabalho do cara é interessante? Não cai nem o braço, não. Porque o Tite, eu quando acho faz alguma coisa, tem o um trabalho monte de que ele passador de faz, pano. assim, O cara é um bom trabalha trabalho bem, e pô. ponto. Como o O do cara Filipão trabalha bem. no Galo tá sendo um bom trabalho e ponto. cara trabalha Só que bem. eu acho que tem 2 pesos e 2 medidas. Há uma Não. super proteção, uma passada de pano mesmo em cima do Tite, das coisas que ele faz, que eu acho que é exagerado. Mas quais são as Entendeu? coisas criminosas que o time fez? Não, que o Tite não, ele fez não que cometeu tiveram crime que passar nenhum. pano? Técnico nenhum desse campeonato que eu conheço Mas cometeu o crime. que é Crime é outra passar, coisa. o que é passar pano pro Tite? Passar pano é o seguinte, se fosse um cara que tivesse perdido pro Grêmio, pro Santos, com o time que ele tem, o melhor elenco mas o outro não deu certo, não interessa, continua sendo. Ele troca lá Luiz Araújo por Bruno Henrique, troca Everton Cebolinha, tem Pulgar, tem Everton Ribeiro, tem Pedro, tal, não sei o quê. Ele tira a jogada, é quase que uma seleção brasileira ali. Seleção que ele treinava. Não basta ter, tem que saber usar, né? Tem que São saber- Paulo ele não sabia. Então, Aliás, essa diferença de saldo não está na conta do Tite, não. Porque quem tomou 4 do Bragantino e quem tomou 3 do Cuiabá foi o seu São Paulo. Mas se ele tivesse feito pelo menos um pontinho a mais, empatado com o Santos, tivesse empatado com o Grêmio, vencido o Fla-Flu, ele tava na ponta. O que você queria? Que o Tite assumisse e o time ganhasse todas? Isso. Mas Porque não, treinador nenhum. O trabalho do Tite ser bom, ele tem que ganhar todas. Pelas duas coisas. O Filipão que perdeu 7, aí Então, as pessoas chamam de Porque, trabalho. é uma Aí coisa são duas lógica, é despesas e duas simples. medidas. Quase todo mundo concorda. O Flamengo tem o maior elenco do Brasil, da América do Sul. Da América Latina, pode botar até aí. Então você tem o melhor grupo de jogadores. E tem aquele que todo mundo reputa, ou quase todo mundo reputa, como o melhor técnico brasileiro. Classificação do Brasileirão. Palmeiras e Flamengo, 63 pontos. Botafogo, 62. Atlético, 60. Grêmio e Bragantino, 59. Essa é a briga do título. 9 pontos em disputa. 3 rodadas. 3 rodadas para terminar o campeonato. Situação do Grêmio e do Bragantino um pouco mais difícil, porque podem chegar no máximo a 68. Aí o Palmeiras e Flamengo já tem 63. E a segunda parte da tabela, América e Curitiba rebaixados. O Goiás hoje tem o Cruzeiro
jogo, é o confronto direto na briga ali para fugir do Z4. Bahia e Vasco, o Bahia tem 41, Vasco 42, Santos 43, Corinthians 44. Tá por aí a briga do rebaixamento. Vamos lá, chance de título. Atenção. Palmeiras 58%, Flamengo 23%. Botafogo a cada rodada despencando. 14, Atlético Mineiro 2, Grêmio 1 e o Bragantino menos de 1%. Vamos falar muito dos times da briga pelo título. Começamos com o Palmeiras, o líder do campeonato. 3 vitórias e praticamente o Palmeiras vai garantir o título brasileiro. Tem a questão do saldo de gols que o Flamengo está bem atrás. Boa tarde, Vinícius Nicoletti. Fala, Tseng, abraço pra você, abraço aos seus companheiros Silas, Mari, fã de esportes. Pois é, o Palmeiras conseguiu um ponto importantíssimo. O técnico Abel Ferreira falou sobre isso na entrevista coletiva. Disse que é o ponto que pode fazer a diferença no final do campeonato. Isso porque o Palmeiras entrou em campo já sabendo que não foi ultrapassado pelo Botafogo, que empatou com o Santos. Então estava perdendo o jogo, teve um jogador expulso, o Gustavo Gomes. O Abel Ferreira tinha acabado de mexer na equipe, colocando 2 atacantes, o Rony e o Arthur, colocando o time à frente para conseguir o empate até a virada. Teve um jogador a menos e foi buscar o empate 2 vezes com esse jogador a menos. Então uma vitória importantíssima e aí administrou esse 1 pontinho, sabendo que com 63 pontos não seria ultrapassado por ninguém e agora só depende dele para conquistar o bicampeonato brasileiro. Isso porque se chegar aí com 3 vitórias no final desse campeonato, dificilmente vai ser ultrapassado, como você destacou, pelo Flamengo no saldo de gols. Ele tem 9 de gols, 9 de saldo de diferença. Se ganhar os 3 jogos, fica 12. Aí o Flamengo teria que tirar, nesses últimos 3 jogos também, um saldo de 12 gols para alcançar o Palmeiras e conquistar o título brasileiro com 3 vitórias, se o Palmeiras vencer os seus 3 jogos. Então, importante, como destacou o técnico Abel Ferreira, problemas para o próximo jogo. Teve o Gustavo Gomes expulso, o Mike recebeu o 3º cartão amarelo, o próprio técnico Abel Ferreira está suspenso, o auxiliar João Martins, mas é importante que o Palmeiras depende só dele para conquistar o título brasileiro. Vamos acompanhar, então, o que falou o técnico Abel Ferreira sobre essa vitória, destacando o espírito da equipe. Ficou bem, e isso é o meu maior orgulho desta equipa, é a atitude desta equipa. É a forma como nós jogamos, a forma como nós ficamos sem menos um jogador, a forma como nós nunca desistimos, a forma como nós fazemos das tripas coração para continuar a depender de nós. Temos 3 finais, precisamos muito da ajuda dos nossos torcedores, agora com jogos em nossa casa, e é isto, futebol é mais que por isto, está tudo em aberto. E vamos ter campeonato até ao fim. É isso aí, Tseng. Vamos ter campeonato sim até o fim, mas o Palmeiras aí com essa vantagem tem a força de jogar em casa nos próximos 2 jogos. Volta a jogar no Allianz Parque depois de 1 mês e 2 jogos como mandante na Arena Barueri. O Palmeiras vem de 4 vitórias consecutivas como mandante. Outra boa notícia nessa segunda-feira, o zagueiro Luan, que se machucou contra o Internacional, teve uma contusão muscular, ficou fora do jogo contra o Fortaleza, voltou aos treinos nesta segunda-feira, está fazendo a transição. Então ele pode ser reforço para o Palmeiras nesse confronto contra o América. Um reforço importante, já que o Palmeiras perdeu aí 2 jogadores da defesa. Fica a dúvida como é que o técnico Abel Ferreira vai escalar o time do lado direito, sem o Mike. Se entra o Arthur ou um outro jogador de defesa, muda o posicionamento da equipe, o esquema tático, ele tem tentado mexer o menos possível na equipe nessa reta final. Então é isso, Tseng, o Palmeiras dependendo só dele, fazendo as contas, 3 vitórias, leva o bicampeonato brasileiro. 4-9, Vinícius Nicoletti, prestação de serviço. Aí na zona oeste de São Paulo, parece que o tempo está fechando, hein, Vinícius? Vai cair o mundo, por isso que eu tô falando rápido, porque já começou a garoar por aqui, daqui a pouco vai chover depois de mais um dia bonito aqui em São Paulo. Fica mais um pouquinho, vamos falar um pouco mais do jogo de quarta, vamos? Não dá tempo. Vinícius Nicoletti. Não dá tempo, tem que ir embora. Vai lá. Vinícius Nicoletti lá na Academia de Futebol do Palmeiras, um empate preciosíssimo. Depois de um jogador a menos, Gustavo Gomes expulso, de um grande jogo. E o Fortaleza complicou demais, né, Silas? Não, sem dúvida nenhuma. O Fortaleza que, depois de perder a Sul-Americana, sofreu um baque gigante, a ponto do torcedor que
estava apaixonado pelo Vojvoda, já começar a reclamar um pouco. Fez um grande jogo contra o Cruzeiro na estreia do Paulo Autuori, mas perde o jogo. Jogou melhor, né, Mari, que o Cruzeiro, e mesmo assim perde o jogo. E nesse confronto aí, acho que a expulsão e alguns erros que a gente vê que num time grande assim não pode acontecer. Esse segundo gol do Fortaleza não pode acontecer dessa maneira. Deixar o jogador fazer um 2 de costas ali é um pouco, a gente costumava dizer no meio de futebol que era coisa de juvenil. Mas o juvenil tá jogando bem, o nosso não, que perdeu para a seleção da Argentina 3-0, esquece isso aí. Agora, um Fortaleza que sempre muito forte nos seus domínios, o Castelão lotado, né? Ainda precisa dos pontos e principalmente sair desse momento um pouco mais delicado. Gostei muito da entrevista do Abel, quando ele diz da força que o time tem, né? Não gostei quando ele fala que há 2 meses o treinador não servia, que os jogadores não serviam. Isso aí eu acho que não precisava. Cadê? Né? Os desfalques, além daqueles que o Edu citou dentro do campo, o Mike e o próprio Gustavo Gomes, eu acho que talvez o grande desfalque vai ser o próprio treinador, que não vai poder estar na beira do campo. Esse vai fazer falta. Pois é, acho que o gol do Rafael, ele diz muito, né? O volante pisando na área daquela maneira, empurrando a bola, atacando exatamente esse cruzamento, fala muito sobre o que foi o Palmeiras nessa partida, né? Porque o Palmeiras, ele precisou buscar e ele precisou passar pelas adversidades num contexto de torcida pressionando a favor do time da casa, Fortaleza precisando vencer, o Fortaleza jogando melhor, criando melhor. E aí o Palmeiras, ele busca da maneira como ele buscou contra o Botafogo. Então, a gente percebe que internamente ali o discurso é que a gente vai buscar o título, né? Abel com os seus comandados. Há um tempo atrás, para a imprensa, não era. Mas internamente, a partir do momento que observou ali, né, que o Botafogo ia vacilar, o Palmeiras, ele entrou e ele responde dessa maneira. Não joga bem, mas perder ele não vai. Atenção, 63 pontos para os líderes, Palmeiras e Flamengo. Então lá, o Palmeiras tem o América Mineiro. O Flamengo tem o Atlético Mineiro. O parêntese aí conta muito, hein? Os 2 jogos em casa. O Palmeiras joga no Allianz, o Flamengo joga no Maracanã. O Botafogo sai para enfrentar o Curitiba, já rebaixado. Talvez seja a hora da reabilitação. Aí o Atlético pega o Flamengo no Maracanã. O Grêmio em casa pega o Goiás, que pode precisar muito de uma vitória para escapar do rebaixamento. Tem Goiás e Cruzeiro hoje, nós vamos falar daqui a pouco. E o Bragantino, em casa, vai pegar o Fortaleza. Só que aí, enxergando para o final de semana, o Palmeiras joga no Allianz de novo contra o Fluminense. O Flamengo pega o Cuiabá no Maracanã. O Botafogo pega o Cruzeiro. Outra briga da zona de rebaixamento, que é o Cruzeiro, que vai jogar em casa. O Atlético Mineiro pega o São Paulo em casa. O Grêmio pega o Vasco em casa. E o Bragantino pega em casa o Coritiba. Aí, na última rodada, todo mundo joga fora. Todos. Palmeiras contra Cruzeiro, São Paulo, Flamengo contra o São Paulo, Botafogo contra o Inter, Atlético Mineiro contra o Bahia, Grêmio e Fluminense, Bragantino e Vasco. Olha, tirando provavelmente ali, Atlético Mineiro e Bahia, então nem se fala, porque pode ter a briga pelo título, briga de rebaixamento, Palmeiras e Cruzeiro, a mesma coisa. A vida mais fácil aí, talvez, para uma última rodada seja Botafogo e Inter, porque o Inter já vai estar ali de férias. Né? Se não fosse pelo Botafogo, uma sequência muito interessante. O problema é o próprio Botafogo, né? A maneira como ele conseguiu se complicar e aí não dá mais para afirmar que ele vai conseguir vitórias diante desses times, assim. Vai vencer por um tempo e a possibilidade de ceder o empate ou sofrer a virada está acontecendo, está muito real. Então, não fosse o próprio rendimento do Botafogo, ele ainda estaria muito nessa briga, mas já não está tanto. Esse Botafogo então, Cruzeiro é uma pegadinha também. O Cruzeiro tem um jogo muito delicado hoje contra o Goiás, que tem 35 pontos contra 41 do Cruzeiro. Só que olha lá o Palmeiras, América rebaixado. O Fluminense tá com a cabeça lá no Mundial, esquece. O Diniz, ele não vai ser bobo de colocar. Então, assim, talvez o Palmeiras enfrente o Cruzeiro na última rodada já... Na boca. Não quero desejar mal para ninguém, mas assim, a tabela é difícil. E favorece o Palmeiras, querendo ou não, porque... né? Não acho que o Fluminense vai entregar jogo para o Palmeiras para não ajudar o Flamengo, mas... Olha, o Cruzeiro, a situação do Cruzeiro, o Goiás hoje, né, não aparece na próxima rodada, mas é contra o Atlético Paranaense. Jogo dificílimo. Aí depois Botafogo e Palmeiras, a situação do Cruzeiro é muito difícil, né? É muito ainda com a punição.
Ainda sem público, né? Ainda tem a Exatamente. questão de jogar sem o público. E o Fluminense, isso aí é tudo discussão de bar, tá? O Fluminense, se tirar pontos do Palmeiras, ajuda Flamengo e Botafogo. Né? E é um ano que a estrela do Rio é o Fluminense, né? Exatamente. Ele Olha poderia só terminar a as temporada- histórias que o futebol... E olha só as histórias que o futebol pode contar, né? Sempre acaba se encontrando, né? Assim, não tem nem como. E o Fluminense, ele pode e vai estar com um pensamento no Mundial, mas ainda assim, é importante as equipes, os jogadores, fim de temporada, porque já faz parte de planejamento. Então, quem entra nessa reta final e quem ganha confiança do treinador, também vai mostrar serviço. Então, assim, não quer dizer muita coisa. Fora que ainda tem a questão do ritmo, né, de jogo. Claro. Tudo bem que ninguém vai botar lá tanto a perna para dividir, Já mas... aconteceu no vôlei masculino, já aconteceu agora recentemente no tênis, com o Yannick Sinner, o italiano, que perde ganha do Rum, classifica o Djokovic e joga a final com o Djokovic e o Djokovic ganha dele. Então, assim, tem momentos que é estratégico e tem momentos que você fala, não, o que tiver que ser, vai ser. Né? O São Paulo, eu acho que uma vez ganhou um jogo e impediu do Corinthians ser rebaixado. Então, tem, sim, cada cabeça uma sentença, cada trabalho é um trabalho. A Mari falou, tem jogadores que precisam jogar bem agora para ver se vão ser confirmados para o ano que vem. Então, também, você põe um time reserva, no coletivo, o time reserva sempre ganha do time titular, porque o cara quer mostrar para o treinador. Claro. Então... E mais uma dessas histórias, na última rodada, esse Atlético Mineiro e Bahia. Sim. Porque pode ser a briga pelo título, mas pode ser a briga do rebaixamento do Bahia, que interessa pro Cruzeiro ali. Exatamente. Porque se o Atlético não estiver brigando pelo título... É muito difícil tirar quem não está brigando por algo no campeonato. Assim, foi um campeonato muito equilibrado que foi tendo novos episódios rodada após rodada, né? Então chega nessa fase, todo mundo ali está brigando por alguma coisa. E esse Bahia que enfrenta, de Rogério Ceni, que enfrenta o seu clube do coração de 25 anos, que é o São Paulo, lá na Bahia. Em casa o Bahia joga contra o São Paulo, então é outro jogo. São Paulo tem 47 pontos, hein? Olho. Não. Porque não exagera. o Cruzeiro ganha do Goiás, vai a 44. E o Cruzeiro e Goiás faltam 4 jogos. Os outros faltam só 3. Não exagera. Então, eu não quero exagerar, tá não. ruim pro São Paulo, imagina pra quem tá baixo no São Paulo. Olha, o campeonato mais, assim, imprevisível de todos. O corte vai ser alto, né? Vai ser muito. O corte vai ser alto. E, bom, se for nessa linha de raciocínio, o São Paulo fora de casa... Também por isso. Eu sou São Paulino, todo mundo sabe, hein? Então, rapaziada... Calma. É a briga pelo título e também no rebaixamento, é a briga na reta final do Campeonato Brasileiro. Estamos de volta para debater no UFC vários assuntos do Campeonato Brasileiro. Tá difícil até fechar o nosso roteiro, porque assim, a gente olha o tempo e fala, todo mundo merece muito destaque. A gente vai começar com o líder, o Palmeiras, no jogo que, para mim, destes times que lutaram pela ponta, foi o mais emocionante, naturalmente. O do Botafogo com o Santos também foi até pela forma como o Santos buscou o empate. Mas a gente vai ver os melhores momentos de um Fortaleza, que no 11 contra 11, vou começar com você, Zinho. Para mim, no 11 contra 11, Fortaleza foi melhor, o Palmeiras não jogou bem. E aí, quando sofre o gol, um expulso, é óbvio que a gente se acostumou a não descartar o Palmeiras em condição nenhuma, né? O time ranheta do Palmeiras, eles não desistem jamais. Mas eu achei que quando foi o 2-1 tão rapidamente após o empate, falei, agora não vai dar para levantar de novo, hein? E os caras dão um jeito, hein, Zinho? Esse Palmeiras é muito valente, Zinho. É muito valente, né? Um time que não desiste, tem essa característica, o seu treinador também fala muito isso, é um time resiliente, é um time que sabe passar as fases difíceis do jogo, não se perde. Acho que assim, o Fortaleza é melhor no início, porque jogando em casa foi um time que propôs mais o jogo, porque estava escalado mais ofensivo do que o Palmeiras. A opção do Abel foi um time mais conservador, com Mike e Marcos Rocha fazendo o lado direito, a volta do Piquerez, que não está naquele melhor momento dele, né? O cara está voltando. Então, um time mais conservador, o Hendrick na frente ali com o Breno, o Rafael Veiga fica um pouquinho mais de liberdade, mas
foi para aquele estilo Palmeiras, bem sólido, bem consistente, mas mesmo assim o Fortaleza criou as chances. Né? A gente vê aí momentos do jogo, né, que poderia ter ampliado até o marcador. Mas assim, por que o Palmeiras, mesmo com 10, vai buscar um empate? Porque já no início do segundo tempo, o Abel também já faz mudanças, né? Ele coloca o Arthur no jogo, coloca o Rony no jogo, ele vai mexendo, ele vai colocando peças para buscar também o resultado, porque não adiantava perder o jogo, não seria o ideal. Ontem no programa, né, o Fernando Campos estava comigo e eu falei que esse jogo, o empate, não seria um resultado ruim para o Palmeiras. Muita gente, a gente falando, discutindo, debatendo, o Bruno Vicari falou, pô, mas o empate, aí se o Flamengo vencer, vai estar com o mesmo número de pontos. Mas eu pensei o seguinte, dos jogos que restam para o Palmeiras, na minha opinião, Concordo. acho que esse era aquele mais difícil, vamos dizer contigo, assim. Zinho. Todos os jogos são difíceis. No meio da bola, Felipe, no meio da bola, a gente no vestiário, a gente costuma dizer que o próximo é o mais difícil. Sim. Então, assim, o Fortaleza já passou. Agora tem que pensar no América Mineiro. Sim, mas antes de jogar, você olhar a sequência, eu pensava assim, cara, empata lá, mesmo que o Flamengo vença, o Palmeiras mantém a liderança. E depois ele tem 2 jogos na sequência em casa. Ah, tem que jogar. O Pascoal costuma falar, né? Tem que jogar, é melhor jogar. Só que ele já me mandou mensagem aqui, falou que era para tocar o hino do Palmeiras. Ah, é? Ele falou, o Palmeiras agora ainda em casa... já me mandou mensagem. Ele mandou mensagem. Falei, calma, Pascoal, calma. Acho que é o Vadinho da Tupi. O Vadinho da Tupi tá no ouvido dele. Falei, calma, tem certeza disso? Mas assim... tá vendo? É a voz dele aí. Mas, Felipe, vai jogar em casa com a América. Tá bom? É a responsabilidade toda do Palmeiras, mas tá em casa. Contra o América, que já caiu, que tomou agora de 3 do Flamengo. Ah, a torcida do Palmeiras vai lotar também, vai encher. Depois tem aquele jogo contra um time muito bom, que é o Fluminense, mas o Fluminense... Qual o Fluminense que vai jogar? É o que jogou o campeonato todo fora de casa, que não fez uma boa campanha fora de casa? E com alguns jogadores sendo já preservados aí, pensando em Mundial... Né? E depois pega o Cruzeiro, que vai estar sem torcida. Ah, tá brigando, não sei como é que vai estar lá nesse momento o Cruzeiro. Acho a tabela do Palmeiras, de todos que estão disputando o título, a melhor. Agora essa sequência. Então esse empate acabou sendo um bom resultado. E nas circunstâncias, nós vamos falar das polêmicas, né? Opa. Teve polêmica nesse jogo, hein? Teve polêmica, sim. Eu tô com assino embaixo do que disse o Zinho, o Fernando Campos, Mauro Naves. Vamos falar desse Palmeiras, conseguiu um empate que, depois do que a gente viu sobre a dinâmica da rodada, os outros adversários e os próximos jogos, me parece que o Palmeiras sai bem da rodada, assim, pelo contexto completo, Mauro. Não, inclusive, Felipe, porque busca o empate com um jogador a menos, quer dizer, mostrou uma força de reação ali, né? Você olha as chances e tal, perdidas pelo Fortaleza, que finalizou mais. Fortaleza com aquele jogo dele, né? Ficou com menos de 40% de posse de bola, mas quando ataca é uma correria, é uma fumaça danada. Não que o Palmeiras também não tivesse feito lá suas boas finalizações aí, ó. 13 do Palmeiras contra 20 do Fortaleza, mas ó, ações na área rival, 31 do Fortaleza. Então, assim, se tivesse que ter um vencedor, provavelmente seria o Fortaleza. Mas era contra o Palmeiras, que é muito focado a ponto. Olha as grandes chances, presidente. 6-1. Pois é, para você ver que tal. Como eu digo, se tivesse que ter um vencedor, o Fortaleza estava mais próximo disso. Mas o Palmeiras é muito resiliente, né? E aí busca esse empate, e é isso. Agora ele tem 3 jogos, com 2 em casa. O Fluminense já meio que sinalizou que não vai vir, até porque alguns jogadores não querem atuar no piso sintético do Palmeiras. Isso também passa na cabeça de quem vai disputar o Mundial e fica com medo de uma lesão. Sim. Então, não é só porque vai poupar. Vai poupar, sim, nos 2 próximos jogos, o Fluminense já avisou. Acho que o time para treinar, para viajar, só contra o Grêmio. No caso, já pouparia contra o Palmeiras, como vai poupar no jogo anterior que o Fluminense tem, Santos. que é o Santos, também vai poupar. Na Vila. Assim,
Entendeu? Ele só tem um lateral, por exemplo. O Samuel Xavier não se recuperou ainda 100%. Então eu vou botar o outro lateral para quê? Guga? Não, vou ficar sem ele. E por assim vai. E no caso do Palmeiras, além dessa coisa, Felipe Melo teve febre, não precisa vir, o Marcelo já jogou muito, fica aí, tem a história do sintético, que para a diretoria, para a comissão técnica, pode ser um fator psicologicamente ruim para alguns jogadores. Então, assim, não vem. Então, pega um Fluminense que não terá força total. Agora, vem aí, por isso, vou contabilizar 3 pontos. Gente, nem contra os rebaixados, eu acho que dá para contabilizar 3 pontos. Tem a história da dignidade, de não querer perder, porque, por outro lado, o presidente do Fluminense falou, não, nós vamos jogar 3 jogos para ganhar. Ok, mas vai vir com um time que não é a força máxima contra um Palmeiras, provavelmente com força máxima, na casa do Palmeiras. Então, as chances do Palmeiras são muito boas e esse empate, por mais que o Fortaleza, vinha de uma série já enorme, sem vencer, mas é o Fortaleza lá, precisando reagir, não conseguiu fazer isso no jogo anterior, esperava-se que fizesse contra o Palmeiras? Esperava-se, mas era o Palmeiras do outro lado, então tá tudo embolado aí, todo mundo com chance, mas só tem um que depende só dele agora. Já por muito tempo foi o Botafogo. Esse um agora, Fernando, é o Palmeiras. O empate foi muito valioso. A gente até debatia ontem no Sport Center. Eu achava que o Palmeiras tinha que trabalhar, né, com a possibilidade de vencer todos os jogos. Pela circunstância do jogo, com a expulsão do Gustavo Gomes, né, a chance, por exemplo, que o José Wellison teve para matar o jogo, né, para fazer um 3-1 e perde um gol inacreditável em 3 contra 1. Exato. E mais um dos contra-ataques perigosos dessa equipe do Vojvoda, né? Pela circunstância, resultado gigante para o Palmeiras. Sim. Porque a gente viu uma equipe, de novo, conseguindo a superação, a força mental. O Abel fala muito sobre essa mentalidade vencedora do time do Palmeiras. Impressionante como esse time, mesmo quando está numa situação adversa, ele consegue encontrar soluções. Ele não desiste até o final, ele luta até o final, mesmo na eliminação contra o Boca. Ele teve ali, ele pressionou até o final e quase conseguiu evitar a disputa pelas penalidades. Então, assim, é um time maduro. É um time que está acostumado a jogos desse tamanho. Na hora H, é um time que não treme. Um time que já levantou muita taça, né? Desde que o Abel Ferreira chegou. Então, o empate foi muito valioso para um Palmeiras que não jogou bem. Já não jogava bem no 11 contra 11. O Abel modificou um pouco, entrou com o Marcos Rocha e também com o Mike. Né? No segundo tempo, como o Zinho falou, ele vai para cima para tentar, né, reverter a situação, coloca o Arthur, coloca o Rony. Né? E é um Palmeiras também que conta, lógico que tem competência, tá, Felipe? Mas conta com a sorte também. Claro. Os 2 gols do Palmeiras, um é um chute do Rafael Veiga que vem um rebote e aí vem no pé dele para ele já bater colocadinho de categoria para fazer o gol. E o segundo é uma bola pichotada, né? Não lembro qual foi o jogador, não sei se o Maurozinho ou você, Felipe, podem ajudar, mas dá uma pichotada para... A bola sobe, não pega bem o jogador do Palmeiras para a grande área e aí vem o gol o gol de empate. Né? Sim. Não era ali algo consciente, né? O jogador do Palmeiras errou o chute que ele foi dar, né, para a grande área. A gente vai ver aí agora. Ó. O Real é espirrada, né? Não pegou bem, parece o Piquerez ali, né? Ganha Foi pelo Piquerez. alto Murilo e o Foi Zé ele Rafael mesmo. vem como uma flecha para fazer o 2-2. O que joga o Zé Rafael, hein? Joga demais, né? O Zé Rafael joga demais, cara. Muito importante. É do jogo, né, Fernando? O Piquerez podia acertar um daqueles golaços que ele faz de fora da área, essa bola ir lá para a arquibancada e não sairia, mas enfim. Mas não foi um jogo controlado do Palmeiras, mesmo no 11 contra 11. Fortaleza estava sendo muito perigoso, a gente viu ali as estatísticas de grande chance, Fortaleza muito perigoso no contra-ataque, mas pela circunstância é um resultado para ser muito comemorado. Eu também acho que a tabela mais acessível daqui para frente é a do Palmeiras do Abel Ferreira. Expulsão do Gomes, todo mundo expulsaria? Sim. Eu também. E aí, Zinho? Zinho não, hein? Que nada. Não, assim, não é um absurdo. É o último homem, né? A interpretação do árbitro é essa, tá na regra. Mas eu vejo um pouco ainda de disputa na jogada e eu não vejo o controle total da bola. Tem várias circunstâncias que os árbitros falam, Sim. né? Sim. Controle, chance clara, tá limpo na jogada. Assim, eu não vou lembrar de tudo que é falado. Tem Direção, 4 Ds, né? isso mesmo. Que falam. Direção. Isso. Então eu não vejo ele limpo, assim. Ele ainda está ajustando, encorpando na jogada, né? Que há falha ali. Falha não, né? O Murilo escorregou. Infelizmente, né?
Zagueiro, né, tem que... A gente fala, vê a trava, coloca a trava alta, olha o gramado, olha tudo. Ele escorrega. Agora, acho que o Gomes também, pelo experiente que é, pelo cracaço que é, um dos melhores zagueiros aí do futebol brasileiro, um dos maiores da história do Palmeiras, ele também poderia tentar chegar, né, não tão de uma vez como ele chegou ali, né? Então ele também correu esse risco. Não acho um absurdo, mas analisando o lance, não é claro para mim. Se de repente o juiz não expulsa e dá essa explicação, ele não estava com a bola totalmente dominada, ainda ia posicionar o corpo, a gente já está aqui discutindo da mesma forma. Mas tem lances piores para mim no jogo. Eu acho que o VAR interpretou isso aí, tudo que o Zinho está dizendo, as 4 orientações que tem quando o cara está meio que sozinho. Segundo, Gustavo Gomes não vive a melhor fase, não vive. Por sinal, o segundo jogo consecutivo que ele é expulso. Ele foi também contra o Flamengo, né? É impressionante. Zagueiraço, mas eu acho que ali ele dá um calço, sim, ainda com a mão direita empurra. Enfim, o VAR já... Essa imagem por trás, Mauro, essa imagem por trás fica mais clara. Ele tem o braço, né? Tem o braço dele. O braço. Aí eles consideraram... Verdade. Não. Volto atrás, tinha que ser expulso. Não, é que eles consideraram que ele calçou e aí com o braço ele dá um empurrão. Mas enfim, mas não é a melhor fase do Gustavo também não, Zinho. O Gustavo joga demais, né? Mas nos últimos jogos né? Não é o melhor campeonato dele. Não. E o Vojvoda também, né? Ele chega à pior fase dele com 10 jogos sem vencer. Né? O lance da Sul-Americana pegou forte neles, né? Mas ele vinha empatando antes já, tal. Então são 10 jogos. Quando ele vai para a Sul-Americana, ele também vinha, acho que uns 2 ou 3 jogos. Tudo bem, usou o time reserva e tal. Exato. Mas a pior fase dele foi em 22, ano passado. Foi naquele momento da Libertadores. 8 jogos sem vencer. Agora ele chegou a 10 sem vencer, 9 no Brasileirão e 1 a tal. É óbvio que ele lamentou muito, né? Ele acreditava pelas chances criadas que a gente viu ali, que ontem era o dia de ganhar. Mas acabou que o Botafogo não interferiu. O Fortaleza não interferiu. Nem com o Botafogo, nem com o Palmeiras. Falou, vou entregar para vocês aí, ó. 2 empates, vocês se virem aí. Muito curto, para mim, a expulsão correta do Gustavo Gomes, ele acaba desequilibrando, jogando muito o Caleb, viu? Mais uma grande atuação, tinha jogado muito já contra o Botafogo, ontem infernizou a defesa também do Palmeiras. O interessante é que o Murilo, quando escorrega, ele tenta puxar o Caleb. Na hora que ele tá escorregando, ele tenta, só que o Caleb é mais liso, consegue escapar. E o Gustavo Gomes só tem aquela alternativa, né? Que era para deixar o Palmeiras ainda vivo. O empate foi valioso, acabou sendo expulso. Mesmo assim, o Palmeiras teve mais posse de bola no segundo tempo. Sim, a gente vai mostrar... Ele foi para cima com coragem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai mostrar agora o diálogo do VAR, né, durante esse lance e depois até essa mudança do Palmeiras com o mesmo número de jogadores e com 1 a menos. VAR primeiro. Ok, vou checar. Ok. Tá sendo checado. A bola está dentro da área. Tá sendo checado, pode ficar tranquilo, velho. Vou soltar. Vamos checar lá a falta. Não tem tá sendo checado. Quer qual câmera? Me dá 2. E vermelho. Cabeça. Ok. Agora vamos ver o choque, vamos ver a falta. Parou. Então me dá a falta. Tá checando, pode ficar tranquilo. Aí. Eu tenho uma de trás, tá? Entre corpos. Claramente fora da área. Ok. Claramente tem uma entre corpos. Ok, o jogador calça o seu adversário, faz a alavanca. Ele calça embaixo e empurra em cima das costas, ok? Você não quer botar o ponto de contato com a violenta fora? Concordo. Alisson concorda. Cartão amarelo para o primeiro tempo, tá? Cartão vermelho. Velocidade real. Claro, ok? Jogador ok. Não, vai confirmar tudo. Ótimo. Ok. Só guardar que eles vão falar. Ok. Mais o número 15, tá? Bento Braga, tudo checado, ok? Excelente decisão. Obrigado. Com data ESPN mostrando como foi o comportamento do Palmeiras quando tivemos 59 minutos de 11 versus 11, né, jogadores, e depois com 1 a menos do Palmeiras. Ações da área rival. Palmeiras com menos tempo, quase a metade, né, porque 2/3 do jogo nós tivemos com igualdade de jogadores.
e 1/3 com 1 a menos para o Palmeiras. 5-4, finalizações 7-6, no alvo 2-3, gols marcados 0-2. Turma, esta foi a diferença de performance do Palmeiras com um homem a menos. Que conclusão que você chega, Felipe? É melhor jogar desde o começo com um cara a menos? Lembra? Uma vez o Cuca falou disso, né? Jogar com 10, então, é melhor? É isso. Mas dá para lembrar daquela declaração do Abel. Vários técnicos acabam fazendo esse tipo de trabalho, mas esse time do Palmeiras ele está preparado para jogar com um a menos. Ele treina. Isso. Ele faz esse treinamento e ontem o Palmeiras, óbvio, tem muita competência, vai para cima com coragem, acredita até o final e vai buscar um resultado muito importante. Apesar de ter contado com a sorte, mas grandes times também precisam ter sorte, né? Faz parte do jogo. É isso, né, Zinho? A gente vai colocar um outro lance polêmico, mas é isso, né? Com um a menos o Palmeiras sabe trabalhar, né? Não é ocasional o que acontece. Dá para perceber como eles sabem o que fazer de forma coordenada e isso com um a menos deles se comportarem bem já é uma regra. A gente já viu em outros momentos o Palmeiras nem sempre vai dar certo e não façam isso em casa, crianças. Sim. Mas nem o Palmeiras quer. Mas acontece, né, Zinho? Sem dúvida. Não é o ideal. Melhor você ter 11 contra 11. Nas circunstâncias do jogo, por ser um Palmeiras muito que já se conhece muito, né? Então, naquela hora ali, com certeza, os caras no banco levantam, começam a falar, cada um corre 10% a mais para se doar pelo cara que está fora. Aquela conversa de jogador de futebol, né? No campo ali. Mas, na verdade, você tem que correr mais mesmo, você tem que se posicionar melhor, você tem que se desdobrar mais, né? Porque você está jogando ainda por cima, você está jogando fora de casa. Mas a conquista de um título que tá ali em jogo, né? Não é só mais um jogo. De repente você está com uma vantagem muito grande, normalmente você baixa um pouco as linhas, tira mais um atacante, recompõe a linha defensiva, faz 2 linhas de 4 ali, baixa mesmo ali, fica fechadinho. A gente já viu quantas vezes isso acontecer. Mas o momento, a circunstância, o objetivo de um título faz o time também, né, ter uma postura diferente, mais mérito para a comissão técnica, para o Abel, para os jogadores que estão preparados, como vocês mesmos falam, treinam, tira um treinador, já falaram isso, que, né, que o treinador, o Abel, ele nos treinos tira um jogador e às vezes faz esse tipo de trabalho caso aconteça, né, uma expulsão. Vocês se lembram como foi emblemático aquele Palmeiras e Atlético Mineiro? Sim, sim. Que virou até uma a história do Cuca. Do Cuca contra melhor. ele e tal, E aí, essa história do Endrick, esse lance do Endrick, alguém expulsaria? Eu. Eu achei que ele correu muito risco ali, né? Não precisava virar do jeito que ele virou, o menino que ele é, assim, não parece, por mais que estivesse irritado e tal, ele não correu um riscão, hein? Jogador violento, ele correu um risco grande, sim, ó. O juiz não estava longe, não. Eu acho, Mauro, que assim, o Tite ele dá uma valorizada, né? Ele bota a mão no rosto, mas o Endrick ele faz um movimento ali na reação, no jogo quente lá dentro, de agressão. Ele vai para dar uma no Tite, né? Não pega em cheio, mas é um movimento de agressão que, para mim, tinha que ter sido expulso o Endrick. Mas, para ser justo, no primeiro tempo, o Bruno Pacheco tinha que ter sido expulso também. Sim. E tava 0-0 o jogo. Aliás, já vamos colocar, porque daí a gente comenta os dois. O Endrick, eu também acho que o jogador tem que se policiar demais, porque hoje em dia com o VAR esse é um lance que ficou flagrante. O cara fez um movimento e pegou, aí o do Bruno Pacheco, né? Foi no primeiro tempo, né? Esse pisão. O Gabriel Neves foi expulso. No Marcos Rocha. O Gabriel Neves foi expulso no meio de semana com um lance praticamente idêntico, né? São Paulo e Flu. A esse do Bruno Pacheco foi expulso no Maracanã. Então não dá para entender muito o critério da arbitragem, né? Mesmo com o VAR, você tem um lance, para mim, flagrante como esse aí do Bruno Pacheco, que é para expulsão. Ele foi imprudente, com uma força excessiva, sola, e a arbitragem não expulsa no primeiro tempo. E assim como eu acho que o Endrick também deveria ter recebido o cartão vermelho pela agressão no Tite. E aí, Zinho? Endrick e Bruno Pacheco. Assim, eu já falei lá, né, que foi pênalti. Não expulsaria o Endrick, mas expulsaria o Bruno Pacheco. Ali não pega a bola, né, na disputa, é aquilo que a gente falou. Vamos ver no campeonato lances parecidos e a interpretação diferente.
Foi o que o Fernando Campos falou e muito bem. E a gente nos programas, quando está analisando um lance, já fala numa coisa que vai acontecer no futuro, porque tem é um esporte de contato. Agora o do Endrick, o Tite foi o Depou da Argentina, né? E o Endrick foi o Joeliton, né? Porque, assim, tem sim, ele faz o movimento, mas não pega no rosto do Tite. A imagem está um pouco longe para mim, mas não me parece que pega no rosto e não me parece um soco. É um movimento de empurrão. Correu risco, o garoto tem que ser chamado a atenção e lapidado, ele vai ser marcado, ele vai tá sendo provocado, ele, por ser mais jovem, os caras vão ficar em cima, vão pegar, então ele está no centro das atenções, ele é o cara de seleção brasileira, ele é o garoto aí, a promessa, então ele tem que ser lapidado, moldado, o Abel chamar os companheiros conversarem, não pode se meter num lance como esse que pode prejudicar o time e é ele também. Mas eu particularmente, não expulsaria nesse lance. Daria cartão amarelo. Vamos lá, porque tem mais análise aqui, ó. O pessoal do Troca de Passes analisou. Eu quero reagir a isso aqui. A análise sobre essa vitória, não, esse empate do Palmeiras com sabor de vitória. Aí, jogador a menos no segundo tempo inteiro. O time jogou mal, mas conseguiu um empate que mantém a liderança do Verdão aí a 3 rodadas de acabar o campeonato. A Pereira está acabando. E o melhor, próximo jogo nosso em casa contra o América, o último time do campeonato já rebaixado, que tomou 3 do Flamengo hoje, em seus domínios, e vai visitar o Verdão. E o Flamengo recebe o Atlético, que meteu 3 no Grêmio hoje. Padura é doce, mas não é mole, não. O Palmeiras foi buscar um empate a forceps lá no Castelão, em Fortaleza, e empatou por 2-2, mesmo jogando boa parte do segundo tempo com um homem a menos. O Palmeiras perdeu o jogo por duas vezes, perdia o jogo por 2 vezes, e ainda assim foi buscar o empate. O Flamengo fez o que dele se esperava, venceu o já rebaixado América Mineiro, jogando em Uberlândia, 3-0, com a exibição muito segura, e por alguns minutos esteve na liderança do Campeonato Brasileiro, até o Palmeiras conseguiu um empate lá em Fortaleza. Mais cedo, vocês já sabem, o Botafogo apenas empatou e perdeu agora a segunda colocação. O Flamengo é o vice-líder, o terceiro é o Botafogo. O Galo, que venceu muito bem o Grêmio hoje 3-0 lá em Belo Horizonte, agora é 4º colocado. Tem muito o que falar aqui no Troca de Passes de hoje. Vocês aí de casa já sabem o caminho, né? Por meio da hashtag Troca de Passes. Hashtag Troca de Passes está aí na tela aqui embaixo. Vá lá no Twitter, mande a sua mensagem pra gente e fale um pouco mais sobre essa reta final do Campeonato Brasileiro. Tá contente ou não com o seu time? Mande sua mensagem pra cá. Questione os nossos comentaristas, por exemplo, Carlos Eduardo Mansur e Rodrigo Coutinho. Vão nos ajudar a debater o que foi esse final de semana até aqui. Lembrando que resta apenas um jogo pra fechar a rodada, né? Teremos amanhã lá na Serrinha, em Goiânia, duelo de 2 times que lutam desesperadamente contra o rebaixamento, Goiás e Cruzeiro. Carlos Eduardo Mansur. Ontem aqui no Troca de Passes, eu dizia para torcedores de Botafogo, de Flamengo, de Galo, de Grêmio, de Bragantino, times que ainda lutam pelo título, que a esperança do Palmeiras perder pontos nessa última rodada, pelo menos para mim, se concentrava muito nesse jogo de hoje contra o Fortaleza. E o Palmeiras perdeu, deixou pontos pelo caminho. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, Coutinho. Só que se essa previsão se concretizar, foi insuficiente, né? Ainda. Porque o Palmeiras dificilmente, primeiro ele tem a vantagem de pontos para Botafogo e para Atlético. Em relação ao Flamengo, uma diferença de saldo, o Palmeiras tem 26 de saldo contra Flamengo, são 9. 17, são 9 gols. É improvável que se tire 9 gols porque você vai estar admitindo que o Palmeiras terá ganho os seus jogos e o Flamengo também. Então tirar 9 gols nessas circunstâncias é muito difícil. Então, em tese, se fosse para essa rodada fazer com que a liderança saísse do Palmeiras, teria que ser com vitória do Fortaleza. O fato é que hoje é um campeonato tão extraordinário em termos de emoção e de disputa que ele está sendo decidido no saldo de gols, né? Por outro lado, é sempre bom separar as coisas. É um campeonato emocionante que entrega tudo o que se espera de dramaticidade, de disputa, de tensão até a última rodada. Por outro lado, significa algo o fato de que os 63 pontos de Palmeiras e de Flamengo fazem com que eles sejam os líderes, os co-líderes, o Palmeiras é o líder pelos critérios de desempate, os piores líderes desde 2010. Há 13 anos o campeonato não tinha um líder na 35ª rodada com uma pontuação tão baixa. E não é só o líder. Se você pega a soma, os 188 pontos somados pelos 3 primeiros colocados, é a soma mais baixa desde 2011, quando os 3 primeiros tinham 185 pontos somados. Porque é um campeonato que está sendo disputado por times. Acho que isso se explica também pelos times que estão lá atrás, porque nunca essa pontuação a 3 rodadas do fim foi tão alta, né? Porque veja você, o Cruzeiro com 41 pontos, faltando 3 rodadas, está na zona do rebaixamento. Houve times em outras edições que com 41 pontos se salvaram do rebaixamento. Eu acho que são 2 aspectos. Eu acho que tem a pontuação, tem os times de baixo que tiraram mais pontos, tiraram de alguém, óbvio, né? E possivelmente dos que estão em cima, mas os times que estão disputando a ponta, a gente passou períodos enormes da temporada discutindo porque eles jogavam tão abaixo do que se esperava, né? Há um mês atrás, ninguém imaginaria que Flamengo e Palmeiras disputariam, né? A gente não sabe se eles disputarão. Esse campeonato não dá pra cravar nada disso, mas ninguém diria que nesse momento Palmeiras e Flamengo seriam hoje líderes, né? O Palmeiras na liderança, o Flamengo na vice-liderança com o mesmo número de pontos. Então, assim, qualquer prognóstico que a gente for fazer para essa reta final do Campeonato Brasileiro, ele pode se esvair assim rapidamente, né? A gente olha pra tabela do Palmeiras, por exemplo, e imaginar, peraí, o Fortaleza é o adversário mais difícil.
Quem é que pode garantir que o Palmeiras não vai perder ponto para outra equipe? Ninguém. Ou quem é que pode garantir que o Flamengo vai vencer todos os jogos? Ou que, por exemplo, o Atlético Mineiro não pode ser o campeão brasileiro? Claro, melhor time do segundo turno. E tem 3 jogadores fazendo muita diferença nesse momento, algo que nenhuma outra equipe tem. Melhor defesa do campeonato. Pois é, então assim, é claro que, se a gente olha para a tabela hoje, o Palmeiras, ele ganha um status de favoritismo, não só pela liderança, mas pela tabela que tem pela frente, teoricamente falando, mas, sinceramente, eu não apostaria nenhum centavo que o desfecho do campeonato vai ser esse. Não dá pra apostar, realmente não dá pra apostar. Antes, deixa eu dar boa noite pro Rodrigo Coutinho. Meu pai sai atropelando. O papo começou aqui, e o seu ponto foi muito pertinente, a sua participação, mas tem que dar boa noite a Rodrigo Coutinho, que está com a gente também nesse Troca de Passe. Diniz, é um prazer mais uma vez estar aqui nesse Troca de Passe. É um campeonato maluco essa reta de chegada, né? Porque nós começamos com o Palmeiras líder, aí o Botafogo virou líder, aí o Palmeiras virou líder de novo. De noite, o Palmeiras era líder, o Flamengo virou líder, aí o Palmeiras virou líder, o Flamengo virou... Enfim, foi isso foi ao longo do dia, né? A liderança foi trocando de mão, mostrando o que está sendo esse final de campeonato. E eu concordo com você, o Palmeiras é um time hoje tão azeitado que mesmo jogando com um jogador a menos durante mais de 30 minutos, né? Foram 35 minutos praticamente de Palmeiras com 10. Gustavo Gomes, que voltava de suspensão, foi expulso de novo hoje, ficou fora dessa parte final do jogo. E foi um jogo maluco, né? O Caio aqui comigo, o Alexandre Losetti, Caio Ribeiro e Alexandre Losetti, que estiveram na nossa transmissão do Premier. Um primeiro tempo que o Fortaleza foi melhor, né, Caio? Chegou a ter 8-1 de finalizações a gol contra o Palmeiras, enquanto o Palmeiras tinha 66% de posse de bola, o Fortaleza finalizava. O Palmeiras ficava com a bola, o Fortaleza finalizava. Mas o segundo tempo foi maluco, né? Foi completamente diferente. Tudo bem, Caio? Tudo bem. O jogo foi muito legal. Um abraço ao Diniz e aos amigos aí do estúdio. O jogo foi movimentado e o Fortaleza, tecnicamente, fez uma partida superior ao do Palmeiras. Não foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver. Mas aí mostrou a força de quem se recusa a ser nocauteado. É uma frase que eu usei no Globo Esporte e que confirmo hoje porque foi exatamente o que a gente viu em campo. É um Palmeiras que joga com um a menos grande parte do segundo tempo e vai buscar 2 vezes o resultado. E digo mais, aquele lance do Mike, onde ele salva sem goleiro, praticamente a bola que definiria o resultado, pode ter um peso grande num eventual título palmeirense. Porque hoje, se o Palmeiras perde, ele perde o jogo e a liderança. E o Flamengo teria tudo para abraçar esse campeonato. Com o empate e a liderança ao final da rodada, eu vejo o Palmeiras muito forte para buscar esse título. Já a gente vai ver nos melhores momentos desse lance, aí tá o gol do Thiago Galhardo, que abriu o placar, né? Mas a gente vai ver que o jogo tava 2-1 pro Fortaleza, essa bola do Mike, essa chance que o Fortaleza teve de fazer 3-1, não concretizou e depois acabou tomando empate, né, Losetti? Pois é, Milton, boa noite aos amigos, Diniz, Mansur, Coutinho, um abraço ao trio. O curioso é que a gente vai ver nos melhores momentos daqui a pouquinho, no segundo tempo, a expulsão do Gustavo Gomes, mas na verdade ela destravou o jogo também pro Palmeiras, porque até então o cenário era o Fortaleza marcando num bloco intermediário para baixo, perto da sua área, dentro do seu campo, de forma muito compacta, dificultando o Palmeiras encontrar espaços e dificultando também a escalação do Palmeiras, que às vezes precisa um pouco desse espaço para evoluir, jogadores como Breno Lopes ou os alas usando os lados do campo e não tinha esse espaço e coincidindo também com uma noite ruim, uma tarde de noite ruim. Esse é o lance em que o Gustavo Gomes faz a falta no Caleb, era o último homem, a expulsão é óbvia, é clara, tá no regulamento, mas a partir daí o Fortaleza se vendo no 11 contra 10, adianta o seu time, passa... Peraí. Olha só como a análise, né? Quando foi Botafogo e Palmeiras, que a expulsão foi um lance claríssimo de expulsão, na história manifesta de gol claríssimo. Eu não sei se foi. Olha, eu acho que não foi para expulsão, acho que era para amarelo, hein? Muita gente, era só para amarelo, o que é isso? Hoje, quando aconteceu com o Palmeiras, não teve discussão. Eu não vi ninguém levantando, tem discussão, nossa, não era para isso tudo, era só para amarelo. Não teve isso, né? Eu não escutei. Por que será, né? Quando é contra o Palmeiras, não, é isso aí mesmo e ponto final. Agora, quando é a favor, olha, acho que o amarelinho já estava bom, hein? O jogador do Botafogo foi injustamente expulso. Sempre tem isso. Por que será? Por que quando é para o Palmeiras é diferente? A ter mais posse no campo de ataque, oferecendo assim ao Palmeiras o espaço que durante todo o período do Abel Ferreira no comando dessa equipe, ele é sempre usado também. Já usou vários sistemas táticos, várias formações, diferentes formas de atacar e de defender, mas sempre muito eficiente quando consegue sair do seu campo, eliminando adversários e acelerando o jogo. E o Palmeiras só conseguiu fazer isso no 10 contra 11. O Fortaleza saiu e aí vacilou nesse lance, o Rafael Veiga bateu a falta lá do lado esquerdo, depois atravessou o campo, deu 2 chutes. O primeiro ele errou, 2 ele não erra, né? O segundo ficou muito afeição para a característica que ele tem, para a categoria que ele tem. E aí o jogo ficou realmente maluco, numa trocação. O Caleb, que para mim foi o melhor em campo, fez um grande jogo. Começando a jogada do primeiro gol, fazendo o segundo e várias outras oportunidades ele acabou criando, parecia um resultado definitivo e aí entra tudo aquilo que a gente já falou. Um trabalho de 3 anos de um treinador permite esse tipo de coisa, né? Você tá com 10 contra 11, tá perdendo a liderança, mas seus jogadores não se desesperam e esse é o lance que o Caio falou, pode ter sido sim o lance do campeonato, o gol que o Fortaleza inacreditavelmente perdeu e o Palmeiras depois disso foi arrancar o empate. Com 3 jogadores na frente do goleiro, do qual o Fortaleza não conseguiu marcar o terceiro quando estava 2-1. E vale lembrar, né, Felipe, Coutinho, Mansur, os companheiros aqui do estúdio, os jogos que o Palmeiras tem nessas 3 últimas rodadas, dependendo só dele, ele pega o América rebaixado em casa, ele pega o Fluminense, que já não disputa nada no campeonato, em casa, e na última rodada enfrenta o Cruzeiro aí sim como visitante, mas de repente com o Cruzeiro que já pode ter resolvido também a sua ida no campeonato. Ou seja, Caio, tá na mão do Palmeiras esse time. Tá na mão do Palmeiras, e é um Palmeiras acostumado a lidar com essa pressão e que quando o campeonato se apresenta para ele, dificilmente ele entrega para os concorrentes. É claro que é um campeonato que nessa reta final é muito mais parecido com o que eu imaginava no início. O Botafogo não tinha time para pôr a vantagem que pôs, e também não acho que seja time para desperdiçar essa gordura da maneira como queimou. Agora,
O final da história acaba sendo aquilo que a gente tem visto em anos anteriores. Palmeiras, Flamengo e Galo brigando pelo título novamente. É isso, meu queridíssimo Felipe Diniz. Boa sequência de Eu programa falei pra vocês isso aí. Um hoje no abraço. grupo. Milton, e só acrescentando Só o que vocês no começo estavam do falando campeonato, todo mundo sobre a sequência apontava do Palmeiras, um Palmeiras, detalhe que a Flamengo e gente também Atlético. falou É ontem os que aqui, ao estão longo da semana, na chegando. troca de passe. É bem provável que o jogo contra o Fluminense não tenha os seus principais jogadores. Porque na preparação para o Campeonato Mundial de Clubes, a gente imagina que o Fluminense vá colocar no jogo da semana que vem, no final de semana, titulares, aí jogue com reservas no meio da semana contra o Palmeiras, descanse pelo menos alguns dos principais jogadores, para jogar de novo com força máxima na última rodada, que seria a última partida do Fluminense, antes do Campeonato Mundial. Então, se a gente pensar um pouquinho... 12 dias. Isso. Então, se a gente pensar um pouquinho sobre a lógica aí do que os treinadores costumam fazer de hoje em dia, nessa questão de dosar a carga dos jogadores, dá para se imaginar que o Fluminense não vai jogar com força máxima, né? Antes que se inicie uma polêmica sobre isso, porque vai se iniciar, porque é quase utópico achar que não vai ter discussão. Claro. Mas eu não sei o que o Fluminense vai fazer. Mas se ele fizer isso, é racional. O Fluminense não tem nada a ver com a vida de ninguém. As últimas rodadas são 3 dias entre um jogo e outro. Quarta, domingo, quarta. Isso. Por que ele vai, às vésperas de um Mundial, submeter os jogadores a uma Olha maratona a sequência aí na nossa tela, Mansur. Dia 29 de novembro, quarta-feira, Palmeiras e América. Depois o Palmeiras joga contra o Fluminense no final de semana. E depois quarta-feira de O que novo. eu devia ver é o América. calendário brasileiro permitir que o campeonato chegasse nas rodadas decisivas com jogos a cada 3 dias. O Fluminense não vai ter que pagar essa conta do calendário colocando o Mundial em risco. Se a gente tivesse só rodada de final de semana, seria bem difícil que o Fluminense poupasse jogadores, ficasse 2 semanas sem jogar, por exemplo, os principais jogadores antes do Mundial de Clubes. Exato. Mas é aquilo, né? Início do ano a gente tem aí 3 meses de estadual. No final do ano a gente tem as principais rodadas do Campeonato Brasileiro, uma atrás da outra. Times fazendo 4 jogos em 12 dias. É isso aí. Milton, obrigado pela presença aqui. Tá então, né? É a análise do Brasileirão aí. Galera aí do Troca de Passes falando. O que você achou disso aí, hein? Como o Caio falou, o Caio Ribeiro bem disse, eu estava analisando isso aqui, falei isso no grupo. No começo do campeonato, todo mundo apostou que seria... Quem estaria nessa disputa aí seria o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras. E agora está chegando exatamente eles. E aí o Atlético vai ganhar do Flamengo do Maracanã e vai se colocar de vez aí na frente do Flamengo. Ou seja, se o Flamengo tiver chance, ele tem também, né? O Palmeiras ganha do América, abre 6 pontos. O Botafogo não ganha do Coritiba, então vai ter 6 pontos aí o Palmeiras para o segundo, se Deus quiser. Essa é a minha projeção. Espero que tudo corra bem, que tudo aconteça assim. Se você quer ver mais projeções, eu vou fazer um simuladão aí da parte de baixo, da parte de cima. Se inscreva aqui no canal, tá? Para você ver. E também, claro, deixa o seu like aí. Comenta aí já o que você achou. Inclusive, esses vídeos aqui, ó, são vídeos recomendadíssimos para você clicar e assistir agora, não sair do canal. Avante palestra! Sim.